Olá, amigos que assistem ao canal do professor Júlio Novas Ideias. Sejam bem-vindos à nossa plataforma de matemática. Hoje vamos continuar falando de curiosidades matemáticas. Olha o tema: como encontrar o dia que você nasceu. Então, em que dia da semana você nasceu? Olha que pergunta interessante. Se perguntassem em que dia da semana você nasceu, saberia responder? Ou o dia da semana em que você se casou? Ou o dia da semana do nascimento do teu primeiro filho? Em que dia da semana você se casou? Saberia dizer? Nesta aula de hoje, nós vamos abordar cálculos matemáticos para ajudar a encontrar o dia da semana. Estão lembrados da aritmética modular? Já abordamos em algumas videoaulas aqui na nossa plataforma. Aqui abordaremos a congruência módulo 7 para encontrarmos a data solicitada, o dia que você se casou, ou o dia que você nasceu, ou o dia em que teu primeiro filho nasceu, ou o segundo filho, ou o terceiro, ou seja, quantos forem. Então, uma data em que você gostaria de saber, com esses cálculos matemáticos você poderá encontrar. Vocês poderão encontrar quaisquer datas. Então, vamos seguindo em frente aqui e veremos como proceder. Vamos entender o processo. Primeiro, calcule quantos anos se passaram desde 1900 até o ano em que você nasceu, ou se casou, ou qualquer outra data que você procura. Exemplo: se você nasceu em 1980, irá anotar 80 aí, o final, os dois dígitos finais aí. Será para nós o resultado A. O segundo ponto, vamos calcular quantos 29 de fevereiro existiram depois de 1900 e antes da data considerada. Para isso, devemos dividir por 4 o valor de A, sem considerar o resto da divisão. Então você pega lá 80 e divide por 4 e você vai encontrar um resultado. Consideraremos o resultado encontrado como sendo o resultado B. Mas, professor, e se a data considerada for ano bissexto? Neste caso, devemos considerar dois casos. A, se a data for até 29 de fevereiro, no dia que você nasceu, consideramos o valor de B menos 1, pois o 29 de fevereiro ainda não passou. Agora, se a questão B aqui, se a data for após 29 de fevereiro, consideramos o próprio valor B, como fazemos para os anos não bissextos. Então, é esse adendo aqui do nosso cálculo matemático. Mas como sabemos se o ano é bissexto? Essa é a questão, né? Muita gente fica com dúvida. Para isso, procedemos da seguinte forma. Primeiro caso, o ano não termine por 00. É só verificar se ele é múltiplo de 4. Caso o ano não termine por 00, notem esse aqui, ó, dígito 4. Então divide por 4. Exemplo, 2016 é bissexto, pois é múltiplo de 4. Só dividir 2016 por 4, você vai encontrar um resultado. Agora o segundo caso, se termina em 00, o ano precisa ser múltiplo de 400. Exemplo, o ano 2000 foi um ano bissexto, pois é múltiplo de 400. Você dividindo 2000 por 400 também encontrará aí o resultado. Aí temos aqui essa tabela: janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Lembre-se desses dígitos aqui, olha, 0, 3, 3. Aqui para cada mês tem um dígito específico. Esses dígitos vão nos ajudar no cálculo que queremos encontrar. Então, considerando o mês do nascimento, obtenha o número associado a ele, que está na tabela da página anterior. Então, você, por exemplo, se você nasceu lá em outubro, vamos voltar aqui para você ter uma ideia aqui. Você nasceu em outubro, tá? Então, aqui em outubro, o dígito será 0. Se você nasceu em janeiro, será 0. Se você nasceu em abril, será 6. Então, ou outra data que você quer saber. Então, o mês respectivo tem aí o dígito respectivo.
Então procure o mês e anote o número que está ao lado dele, né? Então não achou lá o mês, outubro por exemplo é 0, então você anota. Vamos chamar esse número de C. Notaram? O número encontrado é C. E 4 pontos, considere o dia do nascimento como X. Calcule o dia do seu nascimento de X menos o 1, tá? Que vamos chamar de D, resultado D. Some agora os 4 números que você obteve nas etapas anteriores. A mais B mais C mais D. Divida essa soma obtida por 7. Congruência 7, estão lembrados? E verifique o valor do resto dessa divisão. Finalmente, procure esse resto na tabela da próxima página. Você terá o dia da semana do seu nascimento ou de qualquer outra pessoa que queira descobrir. Então aqui está a tabela. O resto que deu na divisão lá que você encontrou. Então se for 0 é segunda-feira, se for 1 é terça-feira, se for 2 é quarta-feira, se for 3 é quinta-feira, se for 4 é sexta-feira, se for 5 é sábado e se for 6 é domingo. Ok? Então aqui nós temos aí 2 tabelas para ajudar no cálculo. Então vamos dar um exemplo prático aqui para vocês entenderem melhor. Vamos imaginar que uma pessoa tenha nascido em 16 de fevereiro de 1980. Olha que data interessante, hein? Principalmente o ano. Temos 1, que é o primeiro passo, 1980. Lembra, tá? O A, primeiro passo. Você pega o 1980 e subtrai de 1900, lá no início do século 20, lá 1900. Né? Interessante, né? Então 1980 menos 1900 igual a 80. O segundo passo, pegue o seu resultado 80 que vocês encontraram e divide por 4. Desconsidera o resto, se der algum resto vocês desconsideram. Queremos saber só o quociente. Então o B, 20. Tá? 80 dividido por 4, 20. Terceiro passo, o mês é fevereiro. Não queremos saber a data, 16 de fevereiro de 1980. Então o mês é fevereiro. Vocês olhando lá na tabela, o fevereiro é C. Vamos voltar aqui na tabelinha, pessoal. Vamos voltar na tabelinha para vocês entenderem, tá? Então aqui está a tabelinha, fevereiro é dígito 3, ok? Então, dígito 3. Então vamos lá, nosso cálculo novamente, tá? Então lá, encontramos o C. Conforme a tabela. E o 4, né? Nós tiramos o X. Entendeu? Do X menos 1. Certo? Então lá dia 16, não é isso? Então 16 menos 1 é 15. Então o resultado D é o X, que é o 16, né, que é o dia que estamos falando aqui, menos o 1 dá 15. Então o quinto passo, somando os 4 números. 80 mais 20 mais 3 mais 15 igual 118. Encontramos como resultado 118. 80 mais 20 mais 3 mais 15. Dividimos o valor encontrado por 7. Congruência módulo 7. 118 dividido por 7 igual 16. E o resto 6. Na tabela, o 6 é o domingo. Seria isso. Ok, pessoal? Só que tem aqui um adendo para vocês, né? No cálculo nós fazemos os passos da domingo. Agora, se vocês olharem, um detalhe importante. Nós encontramos 118. No entanto, cabe lembrar que 1980 é ano bissexto. Lembram-se? 1980 é múltiplo de 4. 1980 por 4, 495, ok? Então, lembra lá nas observações, quando é ano bissexto. Então, no resultado B, segundo passo, nós subtraímos 1. Assim, B menos 1, no caso 20, né, que seria o 20 lá, menos 1, 19. Notaram? Se vocês olharem o passo anterior lá, vocês vão errar a data. Então precisa fazer esse passo aqui do ano bissexto. Assim nós temos 80 mais 19 em vez de 20, mais 3, mais 15, igual 117. Dividimos o valor encontrado por 7. Congruência ao módulo 7, então nós temos 117 dividido por 7, igual 16 e resto 5. Na tabela,
o 5 é um sábado. Notaram, pessoal? Tem que se lembrar disso. Divida um ano para ver se é bissexto, né? Entenderam? Nós temos que dividir. Se for múltiplo de 4, bissexto. Lembra lá, se for 2 zeros, então já não é 4, é 400. Notaram, pessoal? Se não for dessa forma, não dará certo. Então, nós poderíamos considerar que seria domingo se não fosse bissexto. Mas, como é bissexto, nós vamos encontrar o sábado. Só para conferir, segue um calendário de 1980. Veja que fevereiro foi bissexto e que o dia 16 caiu realmente no sábado. Então está aqui, pessoal. Olha o dia 16 aqui de fevereiro, ó, sábado, tá? Porque é ano bissexto. Olha o 29 aqui, ó. Entendeu? Então nós vimos os dois passos lá, mas o correto é o segundo passo que nós fazemos lá. Ok, pessoal? Senão, não dará certo o nosso cálculo. Acharam interessante? Coloquei 1980 de propósito, para fazer vocês raciocinar sobre os cálculos dos anos bissextos. Pensem em uma data e tentem encontrar o dia da semana. Vocês acharão muito interessante, mas não esqueçam, também calcule para ver se é bissexto ou não. Aproveitando esta aula, nós queremos fazer uma correção da aula anterior. Lembre-se lá que nós falamos sobre o 13º salário. Demos aí o exemplo. E quando eu falei lá, pessoal, 1000, aqui ó, esse cálculo, aqui vocês podem ver que tem vezes 12. Eu havia falado 1000 mais 12, não, é vezes, tá, pessoal? 1000 vezes 12, 12.000. Só queria fazer essa correção, porque quando vocês ouvirem lá o áudio, você fala, o professor Júlio Novas Ideias errou lá, né? Falou mais 12, não, é vezes 12, tá? Para dar 12.000. Então essa correção que eu quis mencionar da aula anterior, curiosidade matemática, aula 1, falando sobre o 13º salário. Queremos agradecer a todos que deram atenção a esta aula muito interessante de congruência módulo 7, encontrando data de nascimento, casamento e assim por diante. Nosso muito obrigado se vocês assistiram. Se gostaram da aula, deem seu positivo. Se ainda não se inscreveram no canal, aproveitem para se inscrever e continuem divulgando a plataforma Professor Júlio Novas Ideias. Muito obrigado, até a próxima vídeo aula.